Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Salmo 45. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E veremos que nas duas leituras de hoje teremos a figura do templo, lugar sagrado de adoração a Deus, um lugar de vida, de intimidade com o próprio Deus. E na primeira leitura de hoje, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, dos versículos 1 ao 2, versículos 8 ao 9 e versículo 12, o profeta descreve uma visão do templo de Deus e uma corrente de água que sai do santuário, trazendo vida e fertilidade. E assim deve ser nossas vidas, ao irmos ao templo, à igreja, que de fato tenhamos vida nova e uma vida fértil para que possamos de fato dar fruto. E a visão aqui simboliza a restauração espiritual e física de Israel, bem como a presença divina que traz cura e abundância. Devemos lembrar que o livro de Ezequiel é escrito durante o exílio babilônico. E aqui, quando se fala de restauração, é a restauração do relacionamento do povo de Deus com o próprio Deus. É uma transformação. Podemos entender que nessa caminhada de restauração, Israel vai recuperando a sua identidade. E aqui podemos também comparar a questão da água na questão da vida, da purificação, ou até mesmo simbolizando o Espírito Santo que flui de Deus e é fonte de vida para o povo de Deus. A direção da água para o Oriente pode ser visto como uma referência à região de onde o sol nasce, um símbolo de renovação e de novas possibilidades para o povo de Israel que experimenta a restauração. A água que cura é um poderoso símbolo da graça divina, que tem o poder de transformar, regenerar e dar vida onde antes havia desolação e morte. E nesse sentido, o templo é um lugar de refúgio para restaurar a vida e não um lugar de exploração da vida. E veremos isso no Evangelho de hoje, em João, capítulo 2, dos versículos 13 ao 22. E encontramos aqui o episódio conhecido como a purificação do templo, onde Jesus expulsa os vendedores e cambistas do templo de Jerusalém. E este evento ocorre logo após o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, e marca o início de seu ministério público. Então vejamos que se na primeira leitura o templo está passando pela essa restauração, as pessoas também pela restauração. Já no Evangelho, temos uma presença de atividades comerciais no templo que simboliza uma distorção do propósito sagrado do lugar. Então, aqui é um contraste. Se na primeira leitura, uma restauração, aqui nós temos uma distorção. O templo, que deveria ser um espaço de oração, adoração e intimidade com Deus, acabou tornando-se um lugar de exploração econômica. E isso aponta exatamente para a corrupção da religião, quando as práticas espirituais são reduzidas a transações materiais. E o ato de Jesus ao expulsar os vendedores tem um profundo significado dentro da leitura. O templo era o lugar onde Deus habitava no meio de seu povo, e Jesus, como Filho de Deus, é o único que tem autoridade para purificar o templo. Sua indignação não é apenas pela exploração econômica, mas pela violação da santidade e do propósito original do templo. Isso também aponta para a crítica maior de Jesus à religiosidade superficial, que transforma o relacionamento com Deus em uma série de rituais e transações, ao invés de uma verdadeira adoração e comunhão com o Criador. Muitas vezes, o zelo
ultrapassa uma questão da própria sacralidade. Preocupa-se muito mais com rituais, com formalidades, do que com a própria experiência com Deus. E o zelo de Jesus pela casa de Deus é um reflexo do seu amor pela verdadeira adoração e pela santidade de Deus. E é um convite a sermos dessa forma também. E nos dias de hoje, o que nós devemos entender? Que a verdadeira casa de Deus não está mais em um edifício físico, mas em Cristo, que é o ponto de encontro entre o humano e o divino. Isso não está desmerecendo as igrejas. Vejamos, o que torna as igrejas, por mais belas que elas sejam, é exatamente a dinâmica de uma vida comunitária centrada em Cristo. Nós participamos do corpo de Cristo, né, o corpo místico, e nesse sentido, a espiritualidade verdadeira não é uma espiritualidade ritualística. Muitas pessoas podem correr o risco de ficar presas a detalhes, esquecendo da essencialidade daquilo que é a prática religiosa, não meramente numa religião exterior, mas aquilo que verdadeiramente religa o ser humano e o restaura com Deus. E que assim possamos pensar onde Jesus fala do Espírito em verdade, onde nosso coração tem que estar centrado na verdadeira adoração a Deus, nos distanciando de interesses materiais e convenções humanas que muitas vezes nos tiram o verdadeiro foco da nossa caminhada. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.